Neste momento, quero cumprimentar a todos, irmãos e irmãs, colaboradores desse canal, com a gloriosa, única, exclusiva, necessária, imprescindível paz de Jesus. Aquela paz que Ele dá não como o mundo a dá, pois a paz do mundo perece, acaba, termina, é ultrapassada. Mas a paz dele é permanente em cada vida. Então que essa paz esteja com todos nós, cada momento. Quero enviar um abraço ao irmão Aldemir e esposa Cássia, lá de Guanazes. Tem nos acompanhado nesse canal, tem nos auxiliado, tem divulgado, tem de alguma maneira repassado a outrem e estão dizendo que a palavra tem sido eficaz para eles. Essa palavra, verdade única, que temos proposto em nosso coração, trazer para nossa orientação, ser o nosso alvo, cumprir a palavra de Deus em nossas vidas. Nesse momento quero ler com os irmãos o que está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, versículo 27 e 28, que diz o seguinte: Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: Segue-me. No 28, e ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Essa palavra nós ouvimos uma meditação através do pastor Renato em Campinas, a quem nós também cumprimentamos nesse momento. E nos chamou muita atenção a situação daquele momento que ocorreu quando o Senhor Jesus, andando nesse mundo, trazendo pessoas para junto dele, para estarem mais próximas, o modo pelo qual ele as convocou, as chamou, as designou, e a reação de cada um naquele momento. E a de Levi chama muito a atenção. É certo que, nesse mesmo Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 17 e 18, o Senhor Jesus disse a Simão e André, que estavam pescando: Vinde após mim, e eu os farei pescadores de homens. E no 18 diz assim: E deixando logo as suas redes, o seguiram. Deixando as redes, eles o seguiram. Na eleição dos 12 discípulos, capítulo 13, Marcos, do 13 ao 19, o Senhor Jesus nomeia todos eles para que pregassem, tivesse poder de curar, expulsar demônios, e chamou todos. Simão, que chamou Pedro, Tiago e João, filho de Zebedeu, os quais nominou Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Simão, ele pôs o nome de Pedro. André, Felipe, Bartolomeu e Mateus. E Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão, o Zelote. E ainda Judas, no 19, Iscariotes, que o traiu.
E nós vemos que o Senhor Jesus tinha um modo peculiar de agir, de falar, de se manifestar, e convocava realmente as pessoas para estar perto dele. Multidões estavam onde ele passava, onde ele parava, onde ele iria ministrar alguma palavra, onde ele iria fazer curas e milagres. Primeiro milagre, numa festa de casamento, onde ele transformou a água em vinho e foi o melhor a ser apresentado aos convidados, tendo em vista que era da origem do próprio Deus. E Jesus então está passando e ele vê um rapaz na recebedoria, que seria o local onde se cobravam os impostos. E ali estava sentado Levi, fazendo o seu trabalho, desenvolvendo sua atividade. Uma pessoa com família, com responsabilidades, com situação diária, onde tinha que atender pessoas e cobrar impostos, receber impostos. Uma função não muito boa para os olhos daqueles que têm que pagar impostos. E ele estava assentado. E de repente passa Jesus, e aqui não se relata se Jesus olhou para ele, se parou para ser visto, ou se simplesmente passou e disse uma frase: segue-me. E no 28 de Lucas 5 diz o seguinte: e ele, Levi, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Então dá-se a entender que Jesus passava e, ao presenciar de alguma forma Levi, que deveria estar cobrando impostos, recebendo impostos de alguém, que estava ali na sua atividade, Jesus disse: segue-me, e de repente ele se levantou e saiu e o seguiu, incontinente. E nós vamos analisar essa situação de Levi. O que o teria motivado a agir daquela forma? E nós entendemos que então a motivação de Levi foi a palavra, verdade única, manifesta nos lábios do Senhor Jesus, que, revestida de uma autoridade jamais vista, jamais presenciada, causava o efeito que ele queria causar nas pessoas. E Levi, ao ouvir a voz de Jesus, não se recusou, não fez inquirição, não disse para onde, o porquê. Ele simplesmente diz a Escritura que ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Tinha tudo que estava ali, né? Os valores, os serviços, as anotações, pergaminho, tudo que estava ali, ele deixou. E foi embora. Seguiu o mestre. Isso demonstra uma situação de abnegação total. E o que seria abnegação? Seria deixar tudo que se tem fundamento. Seria uma renúncia ampla de si mesmo para se sacrificar por outra pessoa, por outra situação. Se sacrificar pela palavra de Deus nesse caso. Seria abnegar-se, não admitir, não aceitar nada além daquilo que lhe foi proposto, ou seja, segue-me. E ele deixou tudo e passou a seguir o Senhor Jesus. Quer dizer, ele, Levi, lançou fora tudo que lhe era importante até aquele momento. Tudo que lhe era frequente no dia a dia.
lançou fora, desprezou aquela situação e imediatamente, ao ouvir aquela palavra de autoridade que tem a palavra de Deus, ele passou a seguir o Senhor. Houve uma transformação total em Levi. E isso nos mostra como nós devemos agir ao ouvir a verdadeira palavra da parte de Deus em nossa vida. Como ela tem que transformar o nosso ser, transformar a nossa mente, nosso intelecto e nos fazer sentir o desejo, a vontade de fazermos algo novo, de fazermos algo diferente que não fazíamos antes, ou que fazíamos de qualquer maneira. Essa palavra ela veio ao encontro daquele e daquela que ainda não teve um encontro com Jesus. Mas também ela vem diretamente falar com aqueles e aquelas que já se sentem como servidores do Eterno, que se sentem como participantes do reino de Deus, que já foram chamados lá atrás e vivem uma expectativa diferente a cada dia, mas que ainda não deixaram tudo para seguir e servir ao Senhor. Abnegar-se é lançar de si aquilo que tem para ter algo novo a fazer a diferença. E esse algo novo Deus tem para nós a partir do momento em que nós ouvimos o chamado, entendemos o chamado e dizemos assim: Senhor, me aceite, e Ele nos aceita como somos, e a partir daquele momento nós deixamos tudo para servir a Ele, para fazer a vontade dEle, para andar de acordo com o que Ele tem determinado aos seus servos, aos seus filhos, que Ele já os chama assim, mas amigos somos de Deus, para ter a palavra dEle atuante e permanente em nossa vida. Levi demonstra uma atitude exemplar, uma atitude diferenciada. Ele não chama alguém para o substituir, não chama alguém para estar no lugar dele, não chama alguém para continuar o serviço que ele prestava, não chama alguém para pegar o que ali tinha de valores, não chama nada, não aciona ninguém. Ele simplesmente levanta-se de onde estava sentado e vai atrás de Jesus. Começa a seguir o caminho de vida, de situações diferentes que o levaria a ser um discípulo exemplar do Eterno. Nós temos a oportunidade, nesse momento, de também fazer a diferença. Pense como tem sido a sua vida diante de Deus. Se tem sido um bom filho do nosso Pai, um bom servo do nosso Senhor, se temos sido atuantes, como deve ser aqueles que estão em Cristo Jesus, se tem sido diferente em nossa vida, o nosso atuar, o nosso agir, o nosso falar, o nosso portar, o nosso pensamento, a nossa vida, se tem sido diferenciada do que éramos antes. Porque se nós simplesmente passamos a seguir ao Jesus, o nosso Salvador, e não tem mudança em nosso modo de agir, não tem mudança em nosso modo de pensar, de se portar, de se identificar, algo está errado. Nós devemos ser diferentes. O deixar tudo de Levi quer dizer que nós temos que negar-se a si mesmo, nos negar a nós mesmos,
e dizer: eu sou diferente, eu tenho que ser diferente, eu tenho que fazer aquilo que Jesus faria se estivesse em meu lugar, eu tenho que mudar minhas atitudes, eu tenho que mudar o meu modo de ser, eu tenho que mudar as ações que tinha antes de conhecer ao Eterno e ser uma nova criatura. Eu tenho que ser um vaso que foi quebrado, que foi despedaçado e foi moldado novamente pelas mãos de Deus, do nosso oleiro. E agora é um vaso novo, um vaso de bênção, um vaso de cura, um vaso de palavra, um vaso de transformação, um vaso de ação de Deus permanente em nossa vida. Nós não podemos ficar do mesmo modo andando, do mesmo modo agindo, do mesmo modo decidindo as nossas coisas. Quem tem que decidir como somos e como fazemos é aquele que nos chamou. Segue-me! E nós temos que segui-lo. Temos que guardar os seus mandamentos, seus estatutos, seus preceitos. Andar em novidade de vida a cada instante. Vivenciar a atuação do Espírito Santo em nós. E sermos uma referência onde quer que estivermos. Não ser apenas uma referência na igreja, mas ser uma referência no dia a dia, no meio da nossa família, da nossa parentela, dos nossos participantes do trabalho diário, onde nós estivermos, o que estivermos fazendo, nós temos que mostrar que temos a diferença de Deus presente em nossa vida. Temos que deixar as coisas do homem velho, deixar as coisas que nós praticávamos para trás, deixar lançada por terra e andar seguindo o Mestre como uma nova pessoa. Eu mentia, não posso mentir mais. Eu agia com engano, não posso agir com engano mais. Eu andava de qualquer maneira, eu tenho que andar de modo diferente. Eu mantinha companhias e locais que frequentava que não era do agrado de Deus, e agora não posso mais fazer isso. Temos que alterar o nosso modo de vivenciar as coisas e de viver nesse mundo, fazendo e causando a diferença. A diferença entre aquele que serve e não serve ao Senhor. A diferença é aquele que segue verdadeiramente a Deus e não aquele que apenas anda tentando pisar as pisaduras do Mestre, as marcas que ele deixou nessa terra. Irmãos e irmãs, que a partir desse momento, entendendo o chamado de Levi e entendendo, reconhecendo a iniciativa dele em atender prontamente o chamado de Jesus, que nós possamos, como Levi, deixar tudo, se abster do homem velho, se abster das coisas profanas, se abster das coisas ruins, se abster das colocações errôneas que fazíamos, se abster do modo que nós andamos, nos vestimos, nos portamos e do modo como interagimos com as demais pessoas. Dentro da família, dentro da parentela, dentro da igreja e principalmente no mundo secular, na vida secular. Devemos fazer a diferença. Mostrar que estamos seguindo a Jesus porque deixamos tudo que era ruim, tudo que era do mal, tudo que não acrescentava nada à nossa vida, tudo que não ajudava em nada. E mostrar que somos uma nova pessoa, transformada. Não é uma pessoa que apenas melhorou, não, é transformada. Nós temos que ser um crente transformado a cada dia. Não deve o velho homem melhorar. O velho homem tem que morrer. O velho homem tem que acabar. O velho homem tem que sumir, tem que sair do nosso ser.
E o novo homem marcar a presença em todos os sentidos e sermos vistos como alguém que é a imagem e semelhança do próprio Deus. Ele que faz novas todas as coisas tem o poder para nos transformar num homem, numa mulher, novos diante dele e diante desse mundo. E aí podemos ser uma carta aberta de Deus. Alguém que Deus possa garantir e dizer: ali está o meu servo, ali está a minha serva. Ele mudou, porque deixou tudo para me seguir. Que essa palavra seja permanente e presente em nossa vida. Que nós possamos dizer: eu não vivo mais, mas Cristo vive em minha vida, porque eu deixei tudo e deixo a todo dia todas as coisas ruins para estar servindo ao meu Deus. Que possamos ouvir a palavra e fazer ela causar efeito em nossa vida. E que ela nos transforme a cada dia, até que se cumpra o que Deus falou para o seu servo: olha, anda na minha presença e sê perfeito. Que busquemos essa perfeição a cada dia. E que o nosso mover seja de Deus. O nosso agir seja de Deus. O nosso falar seja de Deus. O nosso pensar seja de Deus. Todos os nossos movimentos e nossas ações provenham de Deus. E que sejamos firmados nele a cada dia. Que essa palavra, verdade única, possa fazer a diferença em nossas vidas. Em cada vida, em cada família. E que nós possamos ver as almas se achegarem a Deus, não pelo que falamos, mas pela nossa atitude. Que a atitude do homem de Deus vale mais que uma mensagem falada. A ação de um homem de Deus vale mais do que todos exemplos que possamos dar. Porque a nossa atitude e mudança ocorrida em nossa vida pode mostrar aos demais que eles também podem mudar e que Jesus muda. Amém? Que Deus possa estar a cada dia nos alimentando com a sua palavra. A paz seja com todos nesse momento. E nos despedimos dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor que é bom sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim por o meu nome sobre os filhos de Israel, eu vos abençoarei. Amém.